E aí, galerinha, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje a nossa aula de artes vai ser referente à história do rádio no Brasil. Isso mesmo, a história do rádio no Brasil. Vamos ver a aula direitinho? Se liga aí. História do rádio no Brasil. Vimos que a preocupação com a reprodução de sons não é algo atual e que as pessoas antigamente só podiam ouvir música ao vivo. No entretanto, um invento foi muito importante para mudar essa história: o rádio. Por meio dele, a música se tornou acessível à maioria das pessoas. Hoje, uma das cenas mais comuns nas ruas, nos ônibus, nas escolas e em inúmeros outros ambientes e situações é a de pessoas manipulando o celular. Algumas estão navegando na internet, outras estão em redes sociais ou ouvindo sua música preferida. Nas primeiras décadas do século XX, essa cena era comum, porém com o rádio. Jogos de futebol, notícias, radionovelas e músicas, entre outras atrações, faziam parte do cotidiano das pessoas. O desenvolvimento do rádio é resultado da pesquisa de vários inventores que viveram no final do século XIX e início do século XX. Podemos citar entre eles o brasileiro Roberto de Moura, que conseguiu transmitir voz em 1900 por meio de ondas eletromagnéticas. A história da invenção do rádio passa pelo Brasil através da figura do padre gaúcho Roberto Landel de Moura. Nascido em Porto Alegre em 1862. Em 1901, sem apoio das autoridades brasileiras, embarca para os Estados Unidos, onde patenteia o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas. A primeira transmissão se deu em 1922, graças a Edgar Roquete Pinto, o pai do rádio, no centenário da independência, realizado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, transmitindo o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Podemos definir rádio como um aparelho que apresenta tecnologia complexa com transmissão, repetição e codificação de sinais eletromagnéticos. Inicialmente, poucas famílias tinham condições de adquiri-lo, devido ao alto preço. No entretanto, com o tempo, o rádio se tornou um meio de comunicação de massa. No Brasil, na década de 1940, vivemos o auge da chamada Era de Ouro do Rádio. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fundada no período do Estado Novo, 1937 a 1945, foi o meio oficial de comunicação do governo, sendo transmitida para grande parte da população. Para marcar a década de 40 da música brasileira, Dalva de Oliveira. Se voltasse sozinha depois, o mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou, porém qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou. Entre as opções de entretenimento oferecidas pelas emissoras de rádio, como música, muitos artistas cantavam e tocavam nas rádios, notícias e futebol, destacavam-se as radionovelas. As histórias eram contadas, interpretadas e vividas por atores que usavam principalmente a voz. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela
de Leandro Blanco. Esta casa, no estúdio de rádio-teatro, ajudava a tornar visível na imaginação dos ouvintes a trama das novelas, peças e seriados. Aqui ficava o Contra-Regra, responsável pela sonoplastia. Vem cá, Terezinha. Tá bom. Aí, correndo no cascalho. E vou aproveitar e tocar aqui, que também faz parte da Contra-Regra. Chamei a vizinha. Vou entrar nesse castelo. Vou abrir essa porta. Atenção, o que será que tem lá dentro? Aí, vai abrindo a porta devagar. Um tapa pode ser dado na própria mão. Toma uma briga, mas também pode dar um ruído aqui. Toma! Ô, Genório! Marche! Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Eu vou subir agora nesse pódio, que é onde ficava o diretor de rádio-teatro. Aqui ele conduzia. Os artistas ficavam sentados em volta aqui nessas poltronas. Na hora da fala do artista, levantava e a técnica, ele podia ver a técnica e conduzir. Quando subia a música, descia, dava o sinal para entrar, o outro artista para falar. Galerinha, nossa aula fica por aqui. Até a próxima e tchauzinho, fique com Deus.